Olá, muito boa tarde para você. Eu sou a Daiane Bombarda e a partir de agora você confere o que é notícia no mundo nesta terça-feira. Drama na Síria. Famílias se escondem até em tubulações de esgoto para fugirem dos bombardeios. Depois de eleição legislativa, a Itália enfrenta período de indefinição política. Tanto os populistas quanto o partido de extrema-direita agora querem o direito de governar. Forte tempestade provoca mortes na costa leste dos Estados Unidos. E você pagaria 2,5 milhões de reais por um carro sem motor e todo enferrujado? O Mundo Meio-Dia está no ar. A crise humanitária em Guta Oriental piora a cada dia. Famílias inteiras cavam buracos e se escondem até em tubulações de esgoto para fugirem dos bombardeios do governo. Mulheres e crianças passam fome e vivem em locais sem condições básicas de higiene. Há quase 3 semanas, esta é a realidade de milhares de moradores de Guta Oriental, nos arredores de Damasco. Os bombardeios incessantes de aviões do regime de Bashar al-Assad já mataram mais de 600 pessoas, a maioria civis. O ditador quer retomar o último reduto dos rebeldes. Cercados há meses, todos foram obrigados a cavar túneis ou se esconderem nas tubulações de esgoto para tentar sobreviver. Mulheres e crianças se espremem em locais minúsculos, no subsolo, onde não é só o espaço que falta, mas também higiene. Esta mulher mostra o pouco de comida que ainda resta e faz um desabafo. Estamos famintos. Nossas crianças precisam de leite, roupas. Fomos consumidos pela destruição, a sujeira, a desumanidade. Guta Oriental está cercada desde 2013. E depois de 7 anos de guerra, sucessivas vitórias e com a ajuda da Rússia, Bashar al-Assad está determinado a retomar a área. Os rebeldes se recusam a baixar as armas e optaram por lutar até o último homem. Nada foi capaz de interromper a máquina de guerra do ditador. Guta já foi o celeiro do país. Daqui saía grande parte da produção que abastecia a Síria. O antigo orgulho do povo sírio virou símbolo da crueldade. Ontem, mesmo com a intensificação dos ataques, um comboio humanitário conseguiu entrar no território dos rebeldes pela primeira vez. Mas a ONU informou que não foi permitida a entrega de muitos alimentos. E só daqui a 3 dias, a organização e a Cruz Vermelha vão ter um novo acesso. Até lá, não há saída para quem está em Guta. Olha, agora há pouco foi divulgada a informação de que um avião de carga russo caiu na província síria de Latáquia. O ministro da Defesa do país confirmou que 26 passageiros e 6 tripulantes morreram. Segundo agências de notícias internacionais, a aeronave sofreu uma falha técnica. A região onde o avião caiu fica a cerca de 300 quilômetros de Guta, local afetado diariamente, aí como a gente acabou de ver na reportagem, por bombardeios e conflitos entre o governo sírio e rebeldes. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, vai enfrentar um julgamento sobre a acusação de acobertar terroristas iranianos no atentado em 1994 na capital, Buenos Aires. Além dela, outras 12 pessoas também serão ouvidas. Todos vão responder por abuso de autoridade e encobrimento agravado. A ex-presidente é acusada de montar um esquema para acobertar os supostos responsáveis pelo atentado, com o objetivo de melhorar a relação comercial com o Irã. 85 pessoas morreram nesse ataque e ela nega as acusações. Depois da eleição legislativa, a Itália enfrenta um período de indefinição política, sem um primeiro-ministro eleito, e a reportagem é do correspondente na Europa, André Tal. Depois das eleições, o impasse político. O resultado das urnas deixa a Itália sem um líder definido. O partido mais votado é o Movimento 5 Estrelas, que se diz contra o sistema. Mas o grupo não garantiu 40% das cadeiras do parlamento necessários para governar sozinho.
O bloco de centro-direita também não teve maioria, mas viu o fortalecimento dos ultraconservadores da Liga do Norte, que defendem uma política anti-imigração. O que ficou claro é a rejeição dos italianos ao partido do atual primeiro-ministro Matteo Renzi por conta do alto desemprego entre os jovens e a entrada de mais de 600 mil refugiados no país nos últimos anos. Tanto os populistas quanto o partido de extrema-direita agora querem o direito de governar. Mas isso depende de negociações para formar uma coalizão e controlar o parlamento. Analistas não descartam até mesmo uma aliança entre os dois grupos que criticam abertamente a União Europeia. Um cenário que preocupa o bloco. Um ex-espião russo está internado em estado grave na Inglaterra depois de inalar uma substância desconhecida. A filha dele, de 33 anos, também foi levada para o hospital desacordada. Sergei Skripal, de 66 anos, foi encontrado inconsciente num centro comercial. Uma mulher também estava desacordada ao lado dele. A perícia ainda não sabe qual substância eles inalaram, mas garantiu que não há risco à saúde pública. Skripal foi condenado na Rússia por vazar informações confidenciais ao Reino Unido. Ele foi solto em 2010 após delatar 10 espiões russos. Novas fotos mostram o líder norte-coreano Kim Jong-un recebendo a delegação da Coreia do Sul em Pyongyang. Ele disse que quer se aproximar dos vizinhos do Sul e escrever uma nova história de reunificação nacional. A delegação também negocia um diálogo entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Foi preso nos Estados Unidos um homem acusado de roubar a estatueta do Oscar de Frances McDormand, vencedora da categoria de melhor atriz. Um vídeo flagrou Terry Bryan, de 47 anos, indo embora com o prêmio na mão. Nas redes sociais, o homem ainda postou vídeos dizendo que o Oscar era dele, mas a estatueta já estava com o nome de Frances gravado. Terry está preso e só poderá sair se pagar uma fiança, equivalente a mais de R$60 mil. A estatueta já foi devolvida à atriz. Você conhece aquela história de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Pois então imagine uma mãe que passou pelo desespero de ter 2 filhos em meio a tiroteios em escolas nos Estados Unidos. Esse é o destaque da editoria de internacional do portal R7. Célia Randolph e o marido são pais de 4 filhos e sempre viveram em cidades pequenas conhecidas pela segurança. Há 12 anos, uma das filhas do casal estava no massacre de Columbine, em que 13 pessoas morreram, incluindo a melhor amiga da menina. No ano seguinte, a família se mudou do Colorado para a Flórida e 11 anos após o trauma, a mãe novamente recebia a mensagem: há um atirador na escola do seu filho. Christian, de 16 anos, estava no massacre de Parkland, onde 17 pessoas foram assassinadas por um ex-aluno. Já o destaque do britânico The Guardian é uma busca forense que revelou restos humanos escondidos em vasos de plantas em Toronto, no Canadá. O investigador principal do caso disse que foram recuperados os restos de pelo menos 7 indivíduos. Em janeiro, um paisagista de 66 anos foi preso após uma investigação sobre o desaparecimento de 2 homens. As buscas levaram a polícia até os vasos em uma propriedade utilizada para esconder os restos. 3 vítimas foram identificadas e os trabalhos continuam para identificar as outras 4. E para encerrar, o destaque da CNN é que na manhã desta terça-feira, o presidente Kim Jong-un aceitou organizar uma reunião de cúpula no fim de abril com o líder da Coreia do Sul. O objetivo é impor uma proibição temporária de testes nucleares e de mísseis para dialogar com os Estados Unidos. O agressor de segurança do presidente sul-coreano confirmou a informação. Até o momento, Pyongyang ainda não se pronunciou sobre o assunto. Começou ontem na Austrália o julgamento de um dos homens mais poderosos da Igreja Católica. George Pell, tesoureiro do Vaticano, é acusado de pedofilia. Durante um mês, a juíza responsável pelo caso vai avaliar as provas e decidir se o cardeal será julgado por crimes de abuso sexual que teriam acontecido entre 1973 e 1983.
O advogado dele alega que a polícia não conduziu as investigações de forma correta. As autoridades não deram muitos detalhes sobre o caso, mas teriam recebido várias denúncias contra o cardeal, que também é suspeito de ter acobertado crimes cometidos por outros membros da Igreja Católica no país. Nas próximas semanas, cerca de 50 testemunhas devem ser ouvidas no tribunal em Melbourne. George Pell foi acusado depois que a polícia australiana realizou uma longa investigação para combater a pedofilia no país. Um relatório da Comissão Real apontou que dezenas de milhares de menores tenham sofrido esse tipo de violência na Austrália desde a década de 80. Agora, olha, uma praia na Inglaterra ficou encoberta de espécies marinhas que podem ter morrido por conta do frio. Milhares de estrelas do mar, lagostas, peixes e caranguejos ficaram espalhados pela areia. Especialistas da Sociedade Britânica de Preservação explicaram que as mortes podem ter sido provocadas pela tempestade dos últimos dias, que levaram o frio extremo da superfície para as profundezas do mar. Você vai ver daqui a pouco. Forte tempestade provoca mortes na costa leste dos Estados Unidos. E você, pagaria 2,5 bilhões de reais por um carro sem motor e todo enferrujado? Bom, o Mundo Meio-Dia volta já já, não saia daí. Meio-dia e 17 minutos pelo horário de Brasília. E olha, uma forte tempestade que atinge a costa leste dos Estados Unidos desde a semana passada já causou a morte de pelo menos 6 pessoas. Várias cidades estão sofrendo as consequências de alagamentos, queda de árvores, neve pesada e interrupções de viagens. Quase 1.700.000 casas ou lojas ficaram sem eletricidade nos últimos dias. Até edifícios governamentais na capital, Washington, tiveram que fechar devido a ventos que atingiram quase 100 km por hora. O mar invadiu as ruas costeiras de Boston pela segunda vez neste ano. A previsão é que o tempo permaneça bem ruim nos próximos dias. A queda de neve deverá ser bem pesada até a próxima quinta-feira em muitas cidades como Nova York e Boston. Desde a última sexta-feira, milhares de voos foram cancelados e estados declararam situação de emergência. Vamos ver então como está a movimentação pelo mundo nesta terça-feira. Nós temos imagens de algumas cidades oferecidas pelo serviço de streaming Orfcam. E hoje a gente começa com essas imagens brasileiras de Copacabana. Você vê aí uma movimentada praia, uma das mais famosas do mundo. No Rio de Janeiro ainda é começo de semana, o movimento está tranquilo. Neste momento faz 31 graus na capital carioca, tem a tarde toda ainda pela frente, mas dá para aproveitar a praia, hein? Agora nós vamos para Moscou, capital da Rússia, e como podemos ver, a onda de frio que atinge a Europa ainda está castigando o país. Neste momento faz menos 12 graus, agora são 18 horas e 19 minutos. Para fechar o nosso giro de câmeras de hoje, uma imagem belíssima. Você vê aí imagens de Manhattan, nos Estados Unidos, o famoso World Trade Center, onde ficavam as Torres Gêmeas e hoje abrigam os memoriais de 11 de setembro, em homenagem às vítimas. Agora por lá são 10 horas e 19 minutos e apesar do céu aberto, faz frio em Manhattan, 4 graus neste momento. Quanto você pagaria por um carro sem motor e todo enferrujado, hein? Nos Estados Unidos, um veículo com essas características deve ser leiloado pelo equivalente a 2,5 milhões de reais. O modelo é esse Porsche, considerado raríssimo. O carro foi fabricado em 1957 e ficou abandonado durante 45 anos. O dono levou o veículo para uma revisão e, na época, não passou por uma vistoria de segurança. E depois disso, foi deixado no celeiro de uma fazenda. Mesmo nesse estado, chamou a atenção de colecionadores do mundo todo. O modelo atingia a velocidade de 100 km por hora em menos de 9 segundos. E o Mundo Meio-Dia vai ficando por aqui. Uma ótima tarde para você. Amanhã eu te espero neste mesmo horário. Até lá!